Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo à nossa versão online do Workshop Paisagismo na Prática. Eu sou o Vinícius Carvalho e junto com o Alberto Farnese, nós vamos te guiar a essa jornada para poder conhecer mais da profissão de um paisagista. Uma vez que nós temos então o zoneamento espacial definido, os lugares são lugares, etc., nós vamos partir para a maquete. É recomendação que você faça uma maquete. Essa maquete ela pode tanto ser uma maquete física, quanto uma maquete virtual. Nós vamos, durante esse curso, trabalhar com maquetes virtuais, até porque esse é um curso online e vai ficar muito mais fácil a gente poder trabalhar com isso. Mas se você tiver interesse de trabalhar com maquetes físicas, eu recomendo que você trabalhe com uma escala também pequena, de 1 para 50, por exemplo, como o seu projeto, e trabalhe, por exemplo, com palitos, algodão, ou seja, nós vamos trabalhar na maquete, nesse princípio, com a volumetria. Nós vamos trabalhar, no primeiro momento, somente preocupado com a volumetria. Não precisa de ficar preocupado agora com o grupo vegetal, nome de planta. E nesse primeiro momento, não tem necessidade de você saber quais plantas você vai usar, porque nesse segundo momento, nós vamos trabalhar somente com a volumetria. Uma vez que a gente vai trabalhar com a maquete, é legal que você use esses 3 tipos de planos que nós fizemos. Então, é interessante que você na sua maquete tenha os planos de forração, os arbustivos e os planos arbóreos, que você tem esses 3 tipos de volumetria. Pode ser tudo igual, por exemplo, cubos pequenos, para poder exemplificar a forração, cubos um pouco maiores, e o extrato arbóreo, por exemplo, pode ser com um paralelepípedo e um palitinho, para poder representar, por exemplo, as árvores, certo? Uma vez então que a gente tem as volumetrias já definidas, esses espaços bem definidos, os passeios, os lugares das volumetrias, é importante que a gente trabalhe com as cores. E se você for trabalhar com as cores na maquete física, você pode fazer o quê? Pode pintar. Você pode pintar esses volumes com os tons de verde que você escolher. Nesse momento ainda não estamos falando de espécies, tá? Fica tranquilo, só escolhe os tons de verde que você quer. Vamos pensar como se fosse realmente uma pintura, como se fosse um quadro. E depois que você pintou os tons de verde, que você dê os tons coloridos que você quer. Por exemplo, jacarandás, enfim, as árvores, jacarandás, algum ipê, um resedá, por exemplo, rosa, e também colora esses volumes, tá bom? E claro, sempre lembrando que as partes mais coloridas sempre são as forrações, com as flores. No caso das maquetes virtuais, que nós vamos ver mais pra frente, a gente também pode trabalhar dessa mesma forma. Podemos pintar esses volumes de cores que a gente quiser, até mais fácil, porque nós não temos a gente pode mudar a cor muito facilmente, para trabalhar com esses tons diferentes de cores. Então, vai ser a mesma coisa. Nós vamos pintar virtualmente esses volumes para poder ficar mais fácil.